correção, página número 43, exercício número 10. O exercício número 10 fala assim: observe as figuras e responda as questões propostas. O que podemos afirmar sobre os inteiros representados nas imagens? Bom, eu vou mostrar para vocês a imagem da figura, né? Para a gente poder analisar juntas essas duas figuras. Então, primeira coisa, o que é o inteiro, gente? O que é o inteiro aqui, nesse desenho? O inteiro, nesse desenho aqui, tem dois desenhos, né? Cada um é um inteiro. O inteiro é essa barrinha maior aqui, ó. Então, eu tenho este inteiro, certo? E eu tenho também este inteiro aqui. Então, aqui o inteiro, que é essa barrinha maior, foi dividido em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o numerador, a parte de baixo da fração, o denominador, a parte de baixo da fração é igual a 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes foi dividida, denominador igual a 5. Foram coloridas 2 partes, portanto, o numerador igual a 2. A representação desta fração é igual a 2/5. Então, 2/5 é correspondente a este pedaço aqui, deste inteiro aqui, tá? Aí, aqui o outro inteiro, reparem que essas duas barrinhas, elas têm as mesmas medidas. Então, são dois inteiros que têm o mesmo tamanho. Só que neste caso aqui, a barrinha, ao invés de ser dividida em 5 partes, ela foi dividida em 10 partes. Então, o denominador é igual a 10, ó. Denominador é a parte de baixo da fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa barrinha que era inteirinha foi dividida em 10 partes. Uma parte apenas foi colorida aqui nesse desenho. Então, aqui eu vou ter a representação de 1/10. Então, 10, o denominador, a quantidade de partes que o inteiro foi dividida, e 1, o numerador, a quantidade de partes que foram coloridas no inteiro, tá bom? Então, pergunta A. O que podemos afirmar sobre os inteiros representados nas imagens? Os dois inteiros representados têm o mesmo tamanho e foram divididos em partes de tamanhos diferentes, né? Então, um inteiro desses, aliás, os dois inteiros têm o mesmo tamanho, esse foi dividido em 5 partes e esse foi dividido em 10 partes. Coloquem isso na resposta de vocês, podem colocar com as palavras de vocês, tá? Vou ampliar aqui só para vocês olharem a resposta do livro também. Pode perguntar, Vini. Eu fiz diferente, mas eu não sei se tá certo. Posso falar como que eu fiz? Por favor. Eu fiz que 2/5 é maior do que 1/10. Sim, é maior. Olha, não é bem isso mesmo, porque, Vini, você coloca que ele é maior. A sua afirmação está correta, você não fez uma afirmação errada, tá? É maior. Mas o que você tem que ver em comum entre eles? O que é em comum entre eles? Se um é maior e o outro é menor, isso não é uma coisa comum. Isso é uma coisa diferente entre eles, né? Um está representado uma parte maior e o outro está representado uma parte menor. Isso é uma coisa diferente. Então, coisa igual, eles têm o mesmo tamanho. E aí, se for para aprontar uma coisa diferente, é que um foi dividido em 5 partes e o outro foi dividido em 10 partes, tá bom? Mas não tá errado, a sua observação tá correta, tá? Depois, B. Quantas vezes 1/10 de uma figura cabe em 2/5 da outra figura? Então, resposta, 4 vezes, certo? Observem aqui no desenho, né? Pela representação do desenho, dá pra ver bem, né? Então, aqui, ó, eu tenho a representação de 2/5 em cima e 1/10. Então, olha, se vocês pegarem e traçarem uma linha exatamente aqui, ó, tá vendo? Bem aonde termina os 2/5 da figura de cima, essa figura aqui, ela terá o mesmo tamanho que este inteiro aqui, quando ela chegar exatamente aqui. E deste pedaço para cá, eu tenho dividido 1, 2, 3, 4. Por isso que fala que é 4 vezes menor, né? E esse aqui é 4 vezes maior, né? Então, essa figura, essa parte aqui, é 4 vezes maior do que essa. E essa é 4 vezes menor do que essa daqui, tá bom?
Perguntas? Então, 4 vezes estava respondido, né, aqui. Aí na alternativa C fala assim: usando essas duas frações, represente o resultado do item anterior por meio de uma divisão. Então é para representar a divisão, né? Então 2/5 dividido por 1/10. Então a gente vai ter que fazer esta representação, tá certo? E aí para fazer essa representação através do cálculo, vamos ter que armar o cálculo. Então alternativa C, vocês viram que o inteiro, aquela parte maior, né? A parte maior do inteiro selecionada, que foi 2/5, teve que ser dividido por 1/10, tá? Então dividido por 1/10, que foi a outra figura que foi dividida em 10 partes. Até aqui, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Certo? Divisão de fração. Copia a primeira fração, que é 2/5. Copiou a primeira fração. Aonde havia uma divisão, agora terei uma multiplicação. E o segundo membro, eu escrevo o inverso. Então, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, era 1/10, fica 10 sobre 1. Aí, aqui é só multiplicar. Se quiser, dá para simplificar antes de multiplicar, ou se quiser, simplifica depois de multiplicar, ou se quiser, só faz 2 vezes 10 é igual a 20, 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, assim, esse exercício aqui, né, essa resolução tem vários caminhos. Vou fazer assim, só para a gente aproveitar um pouquinho mais nosso conhecimento de fração irredutível, tá bom? Então, aqui, quando eu faço 10 dividido por 5, a resposta é 2. Quando eu faço 5 dividido por 5, a resposta é 1. Agora, basta aplicar a regrinha de multiplicação de fração. Então, eu faço de cima vezes o de cima, então eu tenho aqui 2 vezes 2, 4. E o de baixo vezes o de baixo, 1 vezes 1 é igual a 1. E aí, aquela a representação, né, de 4 vezes, porque a fração 1/10 cabe 4 vezes dentro da fração 2/5. Alguém gostaria de perguntar, pessoal? Dúvidas desse exercício? Nenhuma. Certo, vamos seguir. Gente, se quiser perguntar, pode e deve, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Exercício número 11. Resolva as divisões a seguir. Então, vamos todos acompanhar aqui no livro. Então, alternativa A. 3/8 dividido por 1/8. Então, copia o primeiro, ó, 3/8, copia a primeira e multiplica pelo contrário da segunda. Era 1/8, ficou 8/1. Então, eu faço 3 vezes 8, 24. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8 é igual a 3. Alguém tem dúvida na alternativa A? Hein, pessoal? Dúvidas podem perguntar. Nenhuma. Essa resolução que o livro adotou aqui para essas alternativas é idêntica à que eu expliquei para vocês, ao método que eu ensinei para vocês, né? Então, eu gosto quando eu e o livro pensamos da mesma forma. Então, alternativa B. Copia o primeiro, 1. Copiou 1. Era divisão, virou multiplicação. 2 sobre 4 fica 4/2. Então, aqui o 2 estava em cima, o 4 estava embaixo. Aqui o 4 ficou em cima, o 2 ficou embaixo. Aí, aplica a regrinha de multiplicação de fração. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Nesse caso, quando não tem número embaixo, é porque está oculto ali o elemento neutro da divisão, que é o número 1, né? Então, só para mostrar para quem não conseguiu ainda entender, né? Então, quando eu tenho 1 vezes 4/2, que é como ficou ali, né? Após inverter o segundo membro da divisão, aí a gente vai ter que resolver essa multiplicação. Nessa multiplicação aqui, esse número é um algarismo inteiro. E toda vez que vocês precisam trabalhar com um algarismo inteiro e uma fração, vocês colocam um denominador no algarismo que está inteiro. E esse algarismo que vocês vão colocar no denominador, na parte de baixo da fração que está inteira, será sempre o número 1, porque o número 1 é o elemento neutro da divisão. Qualquer número dividido por 1, o resultado é sempre ele mesmo. Então, se eu faço 8 dividido por 1,
o resultado é igual a 8. Se eu faço 3 dividido por 1, o resultado é igual a 3. Então, se eu faço 1 dividido por 1, o resultado é igual a 1. E eu não quero alterar o valor do algarismo. Pode falar, Wilson. Você pode voltar na... Como que eu me perdi? Não, é que minha mãe tá Da primeira parte, do primeiro passo, ó, eu tinha 1. Tio, eu me perdi, calma aí. Essa é a alternativa B, tá? Então, eu tenho 1 dividido por 2 quartos, tá vendo? Então, ó, tô voltando do comecinho da alternativa B. Então, 1 dividido por 2 quartos. Aqui eu vou ter o primeiro valor, que é 1. Então, eu copio 1 aqui, tá certo? Copia 1, 1 e 1. Só copiei. Aqui era divisão, virou multiplicação. Então, copia o primeiro e multiplica pelo contrário do segundo. Então, aqui eu tenho 2 sobre 4, vai ficar com 4 sobre 2. O que estava embaixo veio para cima e o que estava em cima veio para baixo. Tá bom? Então, só para entender. E aí, agora sim, fazer a multiplicação de um número inteiro por uma fração, tá? Então, eu coloco o número 1 como denominador de um número inteiro quando eu for fazer uma fração que não tem, quando eu for multiplicar o número inteiro por um número que é uma fração, eu preciso colocar um denominador no número inteiro. E o denominador que a gente escolhe para pôr, quer falar, Wilson? Não, é que o cara da internet ligou aqui em casa. Ele vai vir arrumar a internet. Aí eu me perdi. Eu me perdi na B da 11. Eu estou fazendo ela agora, tá? Tá bom. Então, o elemento neutro da divisão, o número 1. O número 1 é um número que eu posso dividir qualquer número inteiro e vai se manter o valor. Então, eu não mudo o valor do algarismo, por isso que se coloca o número 1 aqui, tá? Então, o número 1, aí faz de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 4 é igual a 4. 1 vezes 2 é igual a 2. 4 dividido por 2 será igual a 2. Essa é a resposta da alternativa B. Alguém gostaria de perguntar? C. Ó. Professora, qual é o resultado da B? Da B é igual a 2. Ó, Pedro. Então, ó, B, ó. Copia o primeiro, que é 1, e multiplica pelo inverso. Então, aqui era 4 no denominador, foi 4 para o numerador. Era 2 no numerador, foi 2 para o denominador. Aí faz 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Perguntas? Não, nenhuma, muito obrigada. Foi nada. Alternativa C agora. Então, na alternativa C tem 3/5 dividido por 1/10. Então, copia o primeiro. 3/5, ó, 3/5 era divisão, virou multiplicação. A fração era 1 sobre 10, como eu tenho que multiplicar pelo inverso dela, coloco o inverso, então vai ficar 10 sobre 1. 3 vezes 10, 30, 5 vezes 1, 5, 30 dividido por 5 é igual a 6. Alguém tem dúvida na alternativa C e gostaria de perguntar? Eu acertei esses negócios, mas eu não fiz eu só não diminui o 30 para ficar 6. Ah, você não fez só a divisão. Tá, faz agora. É. Ó, alternativa D agora. 4 sobre 8. Então, 4 sobre 8. Era divisão, virou multiplicação. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4 era denominador, 4 virou numerador. Número 1, que era o denominador, que era o numerador, virou o denominador. Então, inverso, né? 4 vezes 4, 16. 8 vezes 1, 8. 16 dividido por 8 igual a 2. Pergunta sobre a alternativa D. Dúvidas? Professor, que página que eu me perdi? Alguém pode falar? Página 44. 44, filho. Obrigada. Ó, próximo agora, a alternativa E, certo? Então, na alternativa E, de novo, copia o primeiro, 8 sobre 2, e multiplica pelo
contrário do segundo. Então, 3 estava como denominador, virou numerador. 1 estava como numerador, virou denominador. Foi o inverso. Então, agora eu faço 8 vezes 3, 24. 2 vezes 1, 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. Dúvidas, perguntas? Nenhuma. Alternativa F. Então, na F, pessoal, de novo, tá vendo? É o número inteiro, é o número 6. Então, colocou o 6 aqui, era divisão, virou multiplicação. 1 sobre 2, coloca o inverso, fica 2 sobre 1, tá? Aqui, quando não tem nada embaixo, vocês já sabem que aqui tem o número 1, certo? Então, aqui é como se estivesse aqui o número 1. Aí, eu faço 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 1 é igual a 12. Quem quiser fazer direto pode, tá bom? Mas ô Tayla, será que você pode voltar aí rapidinho, por favor? Sim, posso. Tá, vamos seguir então agora a alternativa G. 2 terços, então 2 terços. Era divisão, virou multiplicação. 1 sobre 6, coloca o inverso, fica 6 sobre 1. Então, faz 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Pergunta sobre a alternativa G. Alguém tem? Não. Então, assim. Oi, Liana. Pra mim tá até fácil, tio. Ai, que coisa boa. Mas matemática é fácil, gente. Ó, H. 1 sobre 2, 1 sobre 2 era divisão, virou multiplicação. 1 sobre 4, eu vou colocar o inverso, 4 sobre 1. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Essa é a resposta da alternativa H. Perguntas, pessoal? Nenhuma. Nenhuma pergunta, não. Tá, vamos seguir. Professora. Oi. A Maria é o Wilson, beleza? É que eu tô no celular da minha avó. Ah, tudo bem, Wilson. Fica tranquilo. Que tem 4G, beleza. É melhor, né? Você tá com dúvida na matéria, Wilson? Não, tia, não tô não. Tá bom. Então agora, pessoal, vamos seguir com a correção do exercício número 12. Um supermercado vende pacotes de 1/4 de quilo de café. Quantos desses pacotes são necessários para se obter o equivalente a 8 quilos de café? Então, eu vou fazer 8 quilos de café dividido por 1/4, porque é 1/4 do quilo de café que tem no pacote. Então, eu faço 8 dividido por 1/4. Até aqui, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Não. Eu melhorei a conta, professora. Dá 32 pacotes. 32, sim, porque aí ó, vai copiar o primeiro, que é 8. Divisão vira multiplicação, né? Aqui era 1/4, fica 4 sobre 1. Então, eu faço o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 8 vezes 4 é igual a 32. Aqui, quando não tem nada embaixo, a gente preenche com 1. 8 vezes 1 é igual a 1. Por isso, fica 32 pacotes. Eu vou armar mais uma vez essa situação aqui na lousinha, só para caso alguém não tenha visto na hora que eu fiz este exemplo aqui da alternativa B, que era um número inteiro, tá? Então, quando nós vamos multiplicar o número inteiro por uma fração, tá? Só por precaução, vou fazer de novo, tá? Então, ó, vou armar aqui a divisão para vocês. 8 dividido por 1/4. Que foi o probleminha lá. Então, copia o primeiro, que é 8, e multiplica pelo contrário do segundo, então fica 4 sobre 1. Como o número inteiro não tem um denominador ali mostrando para vocês qual é esse denominador, vocês vêm aqui e colocam o denominador 1, certo? Então, vai colocar o denominador 8 embaixo do 1 para realizar a multiplicação. Aí faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 8 vezes 4 é igual a 32.
1 vezes 1 é igual a 1, 32 dividido por 1 é igual a 32. Eu só fiz de novo aqui para vocês entenderem esta passagem aqui do cálculo, tá bom? Só por isso que eu vim aqui. E nunca se esqueçam que eu sempre estou colocando, vocês sempre devem colocar o denominador 1 nesses casos, porque o 1 não altera o valor numérico do algarismo 8. Ele vai, 8 dividido por 1 vai ser sempre igual a 8, então não vai alterar o valor numérico. Por isso que se coloca o 1, tá bom? Então, eu fiz de 2 jeitos. Oi, Wilson. Eu fiz de 2 jeitos. Fez de 2 jeitos? Quer falar? Pode deixar assim só para copiar rapidinho? Ah, sim, claro. Bom, pessoal, vamos seguir agora a correção com a alternativa B. Na alternativa B, quer que a gente pegue 3 inteiros, né? 3, 1 meio, dividido por 1 quarto. Então, 3 vezes 1 meio dividido por 1 quarto. Então, olha, 3 inteiros e 1 meio, né? Não é 3 vezes 1 meio. Gente, então, olha como fica quando tem uma fração mista, né? O dividido por 1 quarto, isso vocês já entenderam. Então, o que é que a gente pegue? Este número misto aqui, essa fração mista, que é 3 meios, 3 inteiros e meio, dividido, porque é uma divisão, por 1 quarto, que a gente vai dividir esta fração mista aqui por 1 quarto, porque é 1 quarto do quilo. Até aqui, alguém tem dúvida? Gostaria de perguntar? Tá? Eu só peguei a fração. Então, agora o número misto. Como é que a gente faz mesmo? Multiplica, fração mista, multiplica. O resultado da multiplicação soma com 1. Então, vai fazer 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, esta fração, ela é equivalente a 7 sobre 2. Perguntas, alguém tem dúvida aqui? Como é que eu cheguei no 7 sobre 2? Não. Alguém tem dúvida sobre esse passo aqui? Não. Certo. Então, eu vou copiar aqui igual, ó, dividido por 1 quarto. Agora, eu vou fazer o procedimento normal, né, de divisão de fração. Eu copio o primeiro, 7 sobre 2, e multiplico. Então, aqui era a divisão, agora vai virar multiplicação pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 4 sobre 2. Aí, 7 vezes 4, faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. 2 vezes 2 é igual a 4. 28 dividido por 4. Tem alguma coisa errada aqui. Tem. O que tá errado? Quem sabe me dizer? 1 com 2. Muito bom. Ó, aqui é 1 quarto, não é 2 quartos. Muito bom, Bruno. Então, ó, tá vendo? Eu tinha colocado 2 aqui. Então, ó, 7 vezes 4, 28. 2 vezes 1, 2. 28 dividido por 4 é igual a 14. Perguntas? 14 por 4. Oi? Vai ser dividido por 2. Eu dividi por 2, eu dei uma viajada aqui. A melhor variação da tia, tem alguma coisa errada aqui. É que às vezes eu me distraio, mas eu não consegui ver o que era. Aí eu li isso. Eu falei, não, tá. Mas foi. Vocês entenderam? Alguém tá com dúvida? Beleza. Entendeu? Vamos seguir. Então, 14 pacotes. Próximo exercício, exercício número 13. Se em determinado copo cabe 1 quarto de litro de suco de laranja, então 1 quarto de suco de litro de laranja, quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de meio litro? Então, meio litro é igual a 1 sobre 2, né? Então, aqui ó, nós vamos ter ó, meio litro, que é 1 sobre 2, dividido por 1 quarto, que é a capacidade lá do copo, né? Então, vai fazer 1 sobre 2, ó. Então, 1 sobre 2 dividido por 1 quarto. Aqui, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar?
no porquê foi colocado 1 sobre 2 dividido por 1/4? Não. Certo, então agora eu vou passar para esse pedaço aqui. Então, copio o primeiro, 1 sobre 2, divide não, multiplica pelo contrário do segundo. Então, 4 sobre 1, eu inverti, tá bom? Então, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Serão necessários 2 copos para encher a jarra pela metade. Gente, perguntas? Peraí, tia, deixa eu copiar aí que eu acho que eu fiz errado aqui. Tá, tudo bem. Bom, pessoal, então agora seguindo com a correção, exercício 14. Uma fita cujo comprimento é igual a 2/3 de 1 metro, então 2/3 de 1 metro, será dividida em 6 pedaços. Então a gente vai fazer 6 pedaços dividido por 2/3. 2/3 que vai ser dividido em 6 pedaços. Então a gente vai fazer 2/3 dividido por 6, ó. Que fração do metro terá cada um desses pedaços? Então, eu tenho uma fita desse tamanho, de 2/3 de 1 metro, que eu vou dividir em 6 pedaços, tá? Então, fica 2/3 dividido por 6, ó. 2/3 dividido por 6. Então, copio o primeiro, 2/3, e multiplica pelo inverso do segundo, né? Você já sabe, quando não tem denominador, a gente ocupa, né, o denominador com o algarismo 1. Então, aqui invertendo vai ficar 1 sobre 6, tá? Então, fica 2/3 vezes 1 sobre 6. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6, 18. Então, aqui eu tenho 2/18. Dá para escrever da forma irredutível, dá para simplificar. Eu posso fazer em cima o numerador dividido por 2 e o denominador dividido por 2. Então, dividido por 2, dividido por 2. A resposta, 2 dividido por 2, 1. 18 dividido por 2, 9. Então, cada pedaço terá 1/9 do metro. Perguntas? Nenhum. Não, Certo. Esclareça para os alunos que 1/9 do metro equivale a 11 centímetros. Como 1 metro tem 100 centímetros, não é isso? O metro, a fita, a linha. 1 metro tem 100 centímetros. Se você pegar um inteiro de 6 centímetros e dividir por 9, então 100 dividido por 9, porque está querendo dizer que é só 1, 100 dividido por 9, vai ser igual a 11 centímetros aproximadamente, tá vendo? Então, é só uma curiosidade. Professora, onde não? Oi, Jean. Não, 11 não. Os meus cálculos aqui dá 10. Mas dá 10, não sei quanto. Aí aproximadamente. Se você olhar aqui, ó, é que a imagem não é muito nítida, mas se você olhar esse tracinho aqui, ele não é uma linha reta. Ele parece um tio, não parece? Olha aí, no seu livro não tem, né? Mas ele parece um tio, sabe? Ele faz tipo como se fosse um uão, sabe o que coloca lá no uão? Aquela cobrinha assim. Esse sinal aqui, ele indica que é 11 centímetros aproximadamente. Se fosse igual a 11, exatamente igual, aqui seria o igual mesmo que vocês conhecem, um igual com 2 risquinhos. Aqui no gabarito do livro, ao invés de estar aquele igual, que quando é igual de verdade, a gente faz assim, né? Tá vendo? Esse aqui é o igual de verdade. Aí, quando você quer escrever aproximadamente, você faz um sinal de igual e faz um risquinho assim em cima, entendeu? Aí, aqui no livro, no meu gabarito, ele tá com esse risquinho. Aí, como você fez aí, no livro de vocês não tem esse gabarito, não dá pra vocês verem. Tá? Então, é aproximadamente 11 centímetros. É uma curiosidade que colocou pra eu falar pra vocês. É legal mesmo, né? Lembrar o tamanho do metro. É sempre bom a gente ter noção de tamanho, de medida. Tia, minha net voltou. Tá bom. Vou sair com a minha avó e já tô logada na aula. Tá bom, então a avó ia esperar enquanto o Wilson volta. Eu vou terminar a primeira parte da aula, porque o vídeo já tá ficando muito longo, e vou começar o segundo vídeo para correção do exercício 15.